Estou iniciando aqui. Estamos ao vivo. Ok. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Alunos maristas, alunos que estão aí estudando o nosso conteúdo, tá acompanhando nossas aulas. Uma ótima tarde, um ótimo dia, uma ótima noite, né? Nós sabemos que, independente do horário que você esteja assistindo essa aula, é um horário importante que você se dedicou à nossa língua portuguesa. Eu sou a professora Marília Pereira da Costa, Marília Costa, e nós estamos aqui para aprendermos um pouquinho sobre figuras de linguagens, tá certo? As figuras de linguagens, pessoal, faz parte, na verdade, de um campo de conhecimento em que está inserida a música, está inserido vários gêneros textuais. Então, as figuras de linguagem são base de como se expressar em relação à literatura, à comunicação em geral, tá certo? Essa aula, ela é promovida pela Escola Marista Sagrado Coração. E essa aula ela é destinada exclusivamente, né, com carinho bem especial para o 9º ano, Ensino Fundamental 2. Mas, independente da série que você esteja, você pode acompanhar a nossa aula e pode também estudar para o Enem e outras provas externas. Porque esse conteúdo, ele é muito requisitado em várias provas, seja numa prova referente à sua escola, ou então uma prova em relação ao nível nacional, como o Enem, tá certo? Então, vamos lá. Aula de hoje, figuras de linguagens. Mas não é todas as figuras de linguagens, porque são muitas. Então, nós fragmentamos essa aula em figuras de linguagem em relação a som. Figuras sonoras, tá certo? Figuras sonoras que ajudam a nós compreendermos direitinho algumas canções em especial. Eu vou agora passar o slide. Ju, tá dando certo passar aqui? Aqui pra gente ainda não, mas vai dar certo. Certo, eu tô tentando aqui também. Não tô conseguindo passar. Passou aí pra ti já? Não? Não, passou ainda não. Passou para vocês? Não. Passou agora. Passou. Pronto. Então, em relação à apresentação da aula de hoje, só recapitulando, né, o que é que nós vamos estudar hoje? Figuras de linguagens, mas é figuras de linguagens que se dedica, que fala um pouquinho, que expressa um pouquinho sobre sons. Então, vocês irão perguntar assim, Marília, por que eu vou estudar figuras de linguagens em relação a som? Qual é a ligação? Qual é a importância? Na verdade, pessoal, quando nós estamos escutando canções, quando nós estamos lendo alguma canção, quando nós estamos brincando, se divertindo, cantando, executando, quem toca algum instrumento, quem está em contato diretamente com a canção, sendo músico ou não, né, nós temos uma construção de linguagens, né, de versos, e nesses versos as figuras de linguagens estão presentes. Então, na verdade, a aula de hoje é aquele carinho especial para as pessoas que gostam de música, especialmente canção, tá bom? Em relação à nossa aula de hoje, vamos estudar quatro figuras de linguagens que falam um pouquinho sobre sons. Quais são? Aliteração, assonância, paronomásia e onomatopeia. Onomatopeia, todo mundo já ouviu falar alguma vez, mas bora começar pela aliteração. O que é mesmo a aliteração? É a repetição, pessoal, de sons, mas não é qualquer som, é som consonantal. Repetição de sons ordenadas, mas de sons consonantais. Quais são as consoantes, né? Aí vamos lembrar daquela concepção que nós temos em relação à língua. É uma letrinha que tem um som, em que tem uma barreira, né, sonora, aí tem o B, tem o C, né, que são exemplos de consoantes, tá certo? Boi, bem bravo, bate, baixo, bota, baba, boi berrando. Dança doido, dá, de duro, dá dentro, dá direito. Olha só essa repetição do B, 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 B e do D também. Esse tipo de construção foi utilizado aqui nesse exemplo em relação ao grande escritor Guimarães Rosa, né? Ele que gosta de construir linguagens, gosta de construir expressões menos usuais. Então, ele usou a aliteração, a valorização da consoante no período que ele utilizou, seja um período simples ou composto em relação a um texto em prosa, ou então um verso de um poema, né? Em relação, pessoal, às figuras sonoras, eu disse que são 4. Nós já estudamos uma. Estudamos o quê? A aliteração.
Agora, bora ver um pouquinho de exemplo de alteração. Tem em relação à música, né? Em relação à canção da Marisa Monte e do Carlinhos Brau. Quem gosta aí da Marisa Monte, da parceria com o Carlinhos, pode escutar. Tem um link aí abaixo em relação ao nosso slide. A boiada seca na enxurrada seca, a trovoada seca na enxada seca. Em relação a esse seca, 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 a boiada seca na enxurrada seca, a trovoada seca na enxada seca. Essa seca é no sentido de quê? De aridez, né? Segue o seco. Segue o seco sem secar, que caminho é seco. Sem sacar, que o espinho é seco. Sem sacar, que é seco, é o ser sol. Ela brinca, né? Na verdade, os músicos, eles brincam com esse som. O som do quê? Do S, né? Do S em relação a seco. Em relação a outras figuras de linguagem, nós temos o quê? A assonância. A assonância já é o contrário. É o contrário de quê? Da aliteração. Se na aliteração é uma valorização da consoante, na assonância, a valorização é do quê? Da vogal, tá certo? Aí vamos lembrar das vogais, A, E, I, O, U, né? A assonância consiste na repetição ordenada do mesmo som vocálico, tá certo? O que é que o vago e incógnito desejo de ser o mesmo, de ser meu, deu? Olha só a repetição do do o. Marília, mesmo assim, eu ainda não entendi por que é tão importante a gente estudar essas figuras de linguagens. Porque, pessoal, em muitas provas, utiliza-se um poema e pede para você analisar o que esse verso geralmente quer expressar. Qual é o barulho, qual é o som, o que ele está querendo transmitir em relação à ideia, né, subjetiva daquele poema, né, daquela canção, tá certo? Assonância, valorização da vogal. Assonância, vogal. A literação é o quê? Consoante, tá certo? E esses versos é do grande poeta Fernando Pessoa, um poeta português, tá certo? Figuras de linguagens, ainda vamos continuar, né? Em relação ao exemplo. O exemplo que nós vamos dar é de outra canção, que também está disponível em relação ao nosso slide no YouTube, né? Colocando aí um link, você pode acessar, aluno. E assonância, o exemplo aqui do nosso querido Djavan. Vou colocar aqui para vocês, para ver se é possível realmente a gente escutar direitinho a nossa figura de linguagem assonância. Essa desmesura de paixão é loucura do coração. Minha foto do Iguaçu, posso meu azul, do sentimento louco. Esse imenso desmentido amor vai além de ser que vou. Vai além de onde eu vou, do que sou, minha dor, minha linha do Equador. Mas é nos morros. Olha aí, verificando a canção do Djavan, que ele interpreta muito bem o sinal, grande músico brasileiro, podemos observar que a assonância ela é bem popular, né? Assim como a literação também é popular, porque as canções utilizam-se muito também no rap, né? Galera que gosta do rap, principalmente os alunos do nono A, nono B, em relação à Escola Maria Sagrado Coração, tá certo? Pessoal, figuras de sons não para aí não. Figuras de sons ou então sonoras, dependendo da gramática, dependendo da prova, dependendo da abordagem do pesquisador linguístico, ele utiliza a figura sonora ou colocando figuras de som ou então figuras sonoras. Paronomásia, o que é essa paronomásia? O nome é esquisito, mas na verdade, gente, é super simples. É super simples porque a paronomásia, ela é uma aproximação de sons parecidos, mas o significado, gente, não tem nada a ver. Então, na verdade, é som parecido, mas o significado, ou então a escrita, muda um pouquinho, né? Bora observar na canção do Almir Sater e do Renato Teixeira. Vocês já ouviram falar, né, na canção muito conhecida, Conhecer as manhas e as manhãs no sabor das massas e das maçãs, né? Tocando em frente, o nome da canção.
Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Eu sei que manhãs e manhãs são sons parecidos, né? Apesar do significado realmente ser completamente diferente. Massas e maçãs também têm o mesmo som, né? O campo sonoro bem parecido. Os alunos que gostam de escrever poema, talvez tenha muita afinidade em relação a essa aula de hoje, porque sem perceber cada nome, vocês vão construindo os versos de vocês vão construindo essas aliterações, assonância, paronomásia. Agora, a gente, às vezes, não se dá conta a classificação. Agora, você já sabe, né? Continuando, em relação às figuras sonoras, outro exemplo de paronomásia é qualquer coisa do Caetano Veloso, né? Grande músico brasileiro, ajudou demais na nossa cultura e ajuda até hoje. Berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo erro, quero que você ganhe, quero que você apanhe, sou o seu bezerro gritando mamãe. Eu não vou nem inventar de cantar, porque seria um desastre. Então, a única coisa que eu peço a vocês é que também olhem no YouTube, conheça um pouquinho a obra do Caetano Veloso, que é um grande escritor, na verdade, músico, cantor, intérprete, tudo de bom. Então, nessa canção, ele valoriza demais o quê? Os sons. Usa berro pelo aterro, pelo desterro e vai brincando com cada palavra que parece ser parecido o som, mas na verdade são coisas completamente diferentes, tá bom? Então, bora lá. Vamos que vamos. Última figura de linguagens, né? Em relação à figura sonora da aula de hoje, é onomatopeia. Onomatopeia consiste na criação de uma palavra para imitações ou então ruídos. Pessoal, eu teria que destinar uma aula só para falar sobre as onomatopeias, porque são várias em relação a sons de animais, em relação a sons humanos, em relação a sons de objetos. Então, são tantas onomatopeias, são tantos sons que eu posso reproduzir, que teria que ter uma aula mais específica. Mas agora, eu gostaria só de lembrá-los a vocês o seguinte: onomatopeia é quando eu quero transmitir um som, e esse som não tem em si uma palavra, e eu estou colocando essa palavra, eu coloco essa palavra para transmitir esse som, como blá blá, chega de blá blá, né? Toque toque, blim blom, né? São bem conhecidos, né? Em relação às figuras de linguagem, pessoal, em relação à sonora, nós temos como exemplo a onomatopeia, nhaque, né? Que é o som de comer, em relação à raiva, voar, em relação a chorar, né? E aí por diante. Em relação à aula de hoje, né, nós podemos fazer algumas considerações finais. Estudamos as figuras de linguagem sonoras, aquelas que representam os sons, né? E eu coloco em forma de escrita. Então, as figuras de linguagem sonoras ajudam em quê? A transmitir o que eu penso, o que eu quero retratar, o que eu quero me comunicar de maneira bem especial. Figuras de linguagem sonora, bora lá. A aliteração, paronomásia, a assonância e onomatopeia. Assonância, eu tenho que valorizar o quê? Vogais. Aliteração, consoante. Paronomásia, sons parecidos, mas com escrita e definições diferentes, mas o som é parecido, no mesmo período. Marília, as figuras de linguagem aparecem só no poema? Não, pode aparecer também em texto em prosa, tá certo? É mais comum nas canções, tá certo? Essa é a nossa aula de hoje. Agora, Marília, eu fiquei com gostinho de quero mais. Eu quero estudar um pouco mais sobre esse conteúdo, eu quero me aprofundar em relação às onomatopeias, que você falou que são muitas. Na verdade, são muitas, e a gente pode fazer uma aula exclusiva só para elas, tá bom? Mas desde já eu agradeço muito a cada um de vocês pela paciência. As referências bibliográficas estão aí em relação ao slide, depois ficará, né, disponível para os alunos da nossa escola. E qualquer dúvida, estamos aqui para tirar, tá certo? Um abraço. Ju? Marília, tem uma aluna perguntando, né, se você poderia explicar a primeira de novo. Ok. E aí, pode ser? Pode ser. Assonância é quando o som ele é repetido da vogal. Se o som ele é repetido da vogal, bora observar na canção aqui, tá no slide. É a canção em relação à linha do Equador. Caro aluno, cara aluna. Minha Foz do Iguaçu,
Polo Sul, meu azul. Olha só como o escritor ele repetiu várias vezes a consoante U. Consoante não, desculpa, a vogal U. Então, minha Foz do Iguaçu é o quê? Polo Sul, meu azul. Então, o escritor, ele valorizou bastante o que é a vogal U. Luz do sentimento nu, também repete em relação à vogal. Então, quando você for escrever qualquer período, qualquer frase, e repetiu muitas vezes o que? Uma vogal, você pode chamar de figuras de linguagens que está valorizando o quê? Valorizando a assonância, está valorizando a vogal. Assonância, vogal. Aliteração, consoante. Certo? Ju? Eu acredito que ficou mais entendido, né, Marília, nesse momento. Mas qualquer coisa vocês podem ir tirando dúvidas, porque assim, é interessante, alunos, né, de todo o Brasil, em relação à prova do Enem, de forma tradicional e sistêmica, numa redação formal dissertativa, não é interessante colocar essas figuras de linguagens, porque traz um quê poético que o gênero textual não requer. Então, aluno que você gosta de canção, gosta de escrever poemas, pode usar e abusar da assonância, né, da utilização de vogais. E também das outras. Mas, assim, num texto mais direcionado em relação a dissertativo, argumentativo, não é interessante usar as figuras de linguagens, porque já tem outro caráter que não é literário, tá certo? Pronto, Marília. Obrigada. Eu queria lembrar a galera que está aqui presente, para deixar a sua presença aí no chat, né? Para a gente poder registrar quem está aqui com a gente. E a galera que está assistindo pelo YouTube, anotem o código da aula de hoje, para a gente poder garantir a presença de vocês, tá certo? O código da aula de hoje é 9PG03. 9PG03, ok? E aí, Ju, deixa eu dar uma palavrinha com os meninos. Pode sim, fica à vontade. Nono A, nono B, de maneira bem especial, né? A Escola Marista Sagrado Coração. Agradeço demais a vocês estarem presentes, né? Tudo isso vai ser registrado direitinho, né? Tudo isso vai passar. E todos que estão aqui assistindo nossa aula, certamente é o conteúdo que vai ser pedido, que vai ser organizado direitinho em relação à avaliação, tá bom? Um grande abraço, espero que todos estejam bem, tá bom? Não deixem de acompanhar por todas as redes sociais da nossa escola em relação à Semana Champagnat, que nós estamos em comemoração da semana do nosso fundador, né, em homenagem a ele, e acompanhem, né, principalmente pelo algumas redes que vocês têm mais acesso, Instagram ou então YouTube. Tá muito interessante, né? Fala um pouquinho da questão social que nós estamos vivenciando hoje, né? Eu tenho só duas mãos, mas eu tenho a vontade de cuidar, né, do mundo, de ajudar com o mundo. Então, nono ano A, nono ano B, vocês são convidados a participar, né, de algumas palestras, de algumas, curtir, compartilhar alguns links, né, Ju? Um abraço. Ju? Estou encerrando, Marília. Muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada, Ju. Obrigada, meninos.